Dragi mladi, Queridos jovens, evangelja nam često govore o os evangelhos falam-nos muitas vezes das multidões que seguiam Jesus, que veniam ouvi-lo e simplesmente queriam estar com ele. i mnogi su ga željeli vidjeti. Jesus atraía a atenção das pessoas e muitos queriam vê-lo, ouvi-lo e alguns, inclusive, a tocá-lo e de serem convencidos pela sua santidade e potência que trazia nele. A base do Evangelho baseia-se hoje aquilo que ouvimos no domingo anterior. Fala-nos da multiplicação dos pães e dos peixes, para que todos pudessem saciados e avançassem ainda mais. Bog nasičuje svako Este processo indica que Deus satisfaz todos aqueles que para Ele se voltam e que não deixa ninguém vazio. Aquele que se aproximar de Deus sentirá a plenitude e o significado da vida que Deus dá. tu su puninu osjetili Esta plenitude sentiram-no também todas aquelas pessoas que estavam na montanha no momento da multiplicação dos pães e depois foram para Cafarnaum para encontrar novamente Jesus e pedir-lhe que lhe desse de novo o pão que tinham comido. što su oni razmišljali samo o Podemos dizer que Jesus ficou um pouco desiludido só porque ter dado o pão desta vida, por isso disse-lhes: preocupais-vos com o alimento que não dura, mas deveis preocupar-vos, não vos preocupeis com o alimento que não dura, mas sim com o alimento que dura para a vida eterna. i odozgo, što je Božje. Oni su ipak svoje Aquele pão držali na onome što que levasse o seu espírito, que é para cima, aquilo que é Deus. No entanto, eles mantinham o seu pensamento sobre aquilo que era terreno. to crkva Jesus pede-nos que procuremos preferencialmente aquilo que está lá em cima, aquilo que é do céu. A Igreja transmite fielmente em cada Eucaristia quando o sacerdote nos diz corações ao alto e nós respondamos: os nossos corações estão em Deus. Caros jovens, aqui estamos muitos, mas não somos uma massa, porque uma massa é qualquer coisa de indefinido, um grupo de pessoas reunidas com interesses diversos. Somos uma multidão reunida com um único interesse. Queremos o Senhor, queremos o seu pão, queremos nutrir-nos do seu santíssimo corpo. Em cada Santa Eucaristia, o Senhor alimenta-nos com a sua palavra. Estas leituras que foram anunciadas não só nos lembram que qualquer coisa aconteceu. Esta não é uma lição de história ou de aprendizagem sobre a vida de Jesus. Esta é a palavra de Deus. Falamos da palavra viva. E o que significa a palavra viva? É viva porque não é uma carta morta, não é uma letra morta, não é só um testemunho da história, mas é uma palavra que Deus nos dirige aqui e agora. da Bog šuti i ne objavljuje više Quem diz que Deus está calado e não anuncia a sua palavra a todos os homens, não descobriu a beleza da comunhão eucarística, nem a graça da palavra que vem deste lugar, que constantemente fluem e fazem com que conheçamos assim o amor de Deus por nós. Deus nunca nos abandona, mas dirige sempre a nós com a sua palavra. što nam Bog O que está a dizer-nos hoje, Deus? prvo, Primeiro, on se brine za nas. Ele toma conta de nós. U svakome trenutku vremena Em todos os momentos, toma conta de nós. njegova ljubav ne O blije, seu amor njegovo
não acaba. O seu interesse por nós mantém-se inalterável. Deus não pode mudar. Deus não pode esquecer-se de amar um homem. Ama constantemente o homem. E quando o homem murmura, quando não vê quantos dons Deus lhe dá, não se torna consciente de si próprio. O nosso exemplo são os hebreus, que o Senhor fez com que saíssem do Egito. Num determinado momento, as suas preocupações terrestres fizeram com que tivessem esquecido as promessas do céu e começaram a murmurar contra o Senhor. Tinham a sensação de que Deus tivesse brincado com eles e tinham à frente dos seus olhos somente as preocupações inúteis, enquanto o Senhor os conduzia até à terra prometida. É também um despertar para nós, irmãos e irmãs. Quer dizer que, para além das preocupações mundanas, que são insignificantes comparadas com aquilo que Deus tem preparado para nós, nós não devemos afastar-nos dos desígnios de Deus, da sua vontade. Como sei que me afaste de Deus? Se murmurar contra Deus, se estiver insatisfeito, se perder simplesmente a fé nele, se perder a fé no facto de que ele me guia no caminho correto. Os cristãos deveriam ser pessoas de fé, não aqueles que murmuram contra Deus. Os cristãos devem ser as pessoas que confiam cegamente em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós e contra Ele, quando as forças deste mundo parecem mais fortes do que o Senhor. E também nesse momento é preciso preservar essa fé. O que significa uma desilusão na minha vida, uma queda perante a abundância daquilo em que o Senhor me conduz. Devemos sempre repetir: não chorarei, não murmurarei. Nada será difícil para mim se caminho com o Senhor nesta vida. O nosso Deus é magnífico. Não há palavras que o possam descrever. Tudo aquilo que procuramos para dizer sobre Ele é pouco. Transcende as nossas palavras e a nossa lógica. Ele ama-nos tanto que nunca nos deixa, mesmo quando murmuramos, nem quando o esquecemos, nem quando esquecemos as suas promessas, a aliança que estabelecemos com Ele. Ele está ao nosso lado, mesmo agora. Ele está ao nosso lado, mesmo quando cometemos erros. Até nesse momento Ele cobre-nos com a sua graça, até nos livrarmos do pecado. E até nos sermos conscientes que Ele é o único e é Ele que dá a vida. E depois, quando pedimos milagres e Ele os faz em frente dos nossos olhos, é nesse momento que nós vemos a sua misericórdia. Caro jovem amigo, já alguma vez murmuraste contra Deus? Já te aconteceu estar insatisfeito de como a tua vida decorre? Se calhar Deus não escutou a oração que rezaste. Mas não é correto que não tenha escutado, ou porque talvez não te ame como ama os outros. Isto que acontece é para que tu levantes o teu coração para o céu e levantes os teus olhos para Ele, onde estão as alegrias eternas e o verdadeiro significado da vida. Repito ainda: que sentido tem a desilusão na minha vida? Uma perda para além daquilo que será a alegria eterna que Deus me dá. Como responde Deus aos problemas do seu povo no deserto? Dá-lhes o pão do céu.
darom s neba. Resolve os problemas terrenos com um dom do céu. E Jesus diz claramente aos judeus que o pão de Deus desce do céu. Nesta palavra, desce, mostra que Ele é o pão celeste. Ele é o dom do céu, que desceu ao mundo e que sacia todo e qualquer homem. Quem o compreende e se entrega não voltará a sofrer com fome. Aquele que o compreende não sofrerá mais. Jesus é a solução de Deus para cada um dos nossos problemas. Ele é aquele que desceu dos céus para levar-nos ao céu. Se tens algum problema, vai ao encontro de Jesus. Procura Jesus. Alimenta-te do seu corpo e Ele ajudar-te-á a superar todo e qualquer obstáculo da tua vida. É este o convite que Jesus próprio nos faz, quando Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não voltará a ter mais sede. Então, de que é que precisamos? Vai até Jesus. Qual é o modo mais seguro de chegar a Jesus? Através da igreja, através dos sacramentos nos quais se encontra. Vejam, quando estamos aqui e todos viemos a Jesus, este é o primeiro passo. Vêm a Ele e depois Jesus diz: quem crê em mim não voltará a ter mais sede. Precisamos de acreditar em Jesus. Mas como se faz para acreditar? Tal como uma criança que confia na sua mãe e no seu pai, quando lhe dão a mão e quando o chamam para que ele dê o primeiro passo. A criança vê que os pais estão um pouco afastados dele, mas no seu coração sente que não o abandonam, não o deixam, e apesar da distância, sente o calor do amor que o encoraja a dar um passo, sabendo que os braços dos seus pais o acolherão. Esta é a fé, irmãos e irmãs. Lançar-se nas mãos de Deus, no abraço de Deus. Viemos aqui pelo Senhor. Encontramo-lo neste maravilhoso sacramento que é a Eucaristia. Encontramo-lo como aquele que perdoa os nossos pecados, que nos levanta com a sua palavra e que nos alimenta com o seu corpo. Ele dá-nos o pão celeste para que nós não tenhamos mais medo e não nos percamos na multitude das ameaças, dos medos, das ilusões, mas que o procuremos sempre como o pão celeste, que nos leva sempre à parte celeste, aquele coração que nos levanta e nos mostra o coração que conduz ao paraíso. Se tens medo, vai à missa. Ali encontrarás o Senhor. Ele explicar-te-á tudo. Ele encorajar-te-á. Ele abrir-te-á novos horizontes. Ele dar-te-á de comer. Ele te salvará a vida e te levará ao paraíso. Amém.